Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia. Hoje é a aula 33 do 6º ano. Números racionais na forma de fração. Os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração e de números decimais. Inicialmente, vamos estudar as frações. Fração. Fração é a representação da parte de um todo que foi dividida em partes iguais. Exemplos. No exemplo A, eu tenho ali uma pizza, né? Vamos fazer de conta que é uma pizza, que foi dividida em duas partes. E eu comi um pedaço. Então se escreve como o 1 em cima e o 2 embaixo. O denominador, que é o 2, ele indica em quantas partes a pizza foi dividida. No caso, ela foi dividida em duas partes. E o numerador, que é o de cima, indica a quantidade de fatias que eu comi, no caso, uma. Então se escreve 1/2. Já no exemplo B, eu dividi a pizza em 4 pedaços e comi um pedaço. Logo, o 4 vai ficar embaixo, indicando que eu dividi a pizza em 4 pedaços iguais. E o número 1 vai ficar em cima, indicando que eu comi um pedaço. O denominador indica em quantas partes o todo, no caso a pizza, foi dividida. Ela foi dividida ali no primeiro exemplo em duas partes iguais. Então o denominador foi 2. E no segundo exemplo ele foi dividido em 4 partes iguais. Então o denominador foi 4. Já o numerador indica a quantidade de partes que eu tomei para mim. No caso, a quantidade de fatias que eu comi. No exemplo A, eu comi um pedaço, por isso que está o número 1 em cima. E no exemplo B também eu comi um pedaço, por isso que aparece o número 1 em cima no exemplo B. Como se lê? Quando eu tenho o número 2 embaixo, eu leio o número de cima, seguindo da palavra meio. 1/2. Quando eu tenho o número 3 embaixo, eu leio o número de cima, seguido da palavra terço. 2/3. Quando eu tenho 4 no denominador embaixo, eu leio o número de cima, seguido da palavra quartos. 5/4. Quando o número que está embaixo é o 5, eu leio o número de cima, 3, seguido da palavra quintos. 3/5. Quando o número embaixo é o 6, eu leio o número de cima, seguido da palavra sexto. 1/6. Quando o número 7 está embaixo, eu leio o número que aparece em cima, seguido da palavra sétimo. 9/7. Quando é o 8, que está embaixo, eu leio o número de cima, seguido da palavra oitavos. No caso, 3/8. Quando é o número 9 que aparece embaixo, eu leio o número de cima, seguido da palavra nonos. 5/9. Quando eu tenho 10 embaixo, eu leio o número de cima, seguido da palavra décimo. 1/10. Quando é 100, o número de baixo, eu leio o número de cima, seguido da palavra centésimo. E quando eu tenho o número 1000, eu leio o número de cima, seguido da palavra milésimo. No exemplo ali, 1/1000. A partir do denominador 10, que é no caso 11, 12, 13, 14, por aí vai, se lê o numerador, depois o denominador, seguido da palavra avos. No exemplo ali, 35/49 avos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei. Um abraço. Fui!